Bom, vamos lá pro 30. O 30 ele fala sobre esferas e diz assim, foi uma questão que caiu no vestibular da FUVEST, tá? Não sei que ano que foi, mas fala assim, um recipiente cilíndrico cujo raio é 6. Aí tem aqui um recipiente cilíndrico cujo raio é 6, ou seja, daqui do meio, né, até aqui é 6 centímetros, né? Ele contém água até uma certa altura, então ele está com água aqui até uma altura, tá? Então isso aqui é tudo água. Isso aqui, né, pra gente dar uma noção aí de profundidade. Isso aqui tá lá do outro lado, então... uma esfera de aço é colocada no interior do recipiente, ficando totalmente submersa. Então, é colocado lá uma esfera, né, e a esfera, ela vai ficar totalmente submersa. Então, não vai ficar uma parte para fora da água. E quando isso é feito... a altura da água ela sobe 1 centímetro, então a altura dela que estava aqui, ela subiu 1 centímetro, né? O que dá para a gente saber disso? Dá para a gente saber que como a água, quando eu coloquei, quando foi colocada a esfera, né, de aço, né, o volume da esfera, que antes era ocupado pela água, né, esse volume ele sobe, né? Porque a água não consegue ocupar o mesmo espaço, né? Tem na química lá, né, que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, quando você coloca o mesmo volume da água, da esfera, ele sobe. E aí a gente tem que saber quanto que é esse volume de água que subiu. Esse 1 centímetro, ele corresponde a quanto, né? Quanto de volume? Aí a gente tem aqui o volume da esfera, né, que é 4/3 πr ao cubo. E aí esse volume aqui, né, é o que a gente vai descobrir primeiro. E como que eu vou descobrir esse volume primeiro? Eu sei aqui que o cilindro, ele tem raio 6, entendeu? Então eu vou calcular a área dele, né? E aí com isso eu consigo calcular o volume da água que foi deslocada. A água subiu 1 centímetro, então dá para saber, né? Esse volume, esse tantinho aqui que ela subiu, dá para saber quanto que foi, entendeu? Quanto de água que se deslocou. E aí essa quantidade de água que subiu vai ser o volume da esfera. Então, para eu calcular o volume do cilindro, eu faço a área da base, né, vezes a altura. Só que eu não quero saber o volume do cilindro, eu quero saber só o volume desse pedacinho aqui que subiu, né? Então é só o volume da água que subiu, tá? Então eu coloquei o volume do cilindro, mas é o volume da água que subiu. Então esse volume da água que subiu vai ser a área da base vezes a altura. E qual é a área da base? A área da base, como é uma base circular, eu vou fazer πr ao quadrado, e aí vezes o h, que é 1 centímetro, né? Que é o que subiu ali, certo? Então o volume aí que foi deslocado, né, foi de 6, né, no lugar do R eu vou colocar 6, e no lugar do H eu vou colocar 1. Então 6 ao quadrado dá 36, vezes 1, 36 mesmo, 36 π centímetros cúbicos. Ou seja, esse foi o volume deslocado quando eu coloquei a bolinha, né, foi o volume que subiu, né, foi 36 π centímetros cúbicos. E aí agora eu quero descobrir o volume, o raio da esfera, né? Quero saber o raio da esfera. Então primeiro eu tenho que... Não, o volume já tem aqui, o volume é 36 mesmo. Então eu vou substituir, olha. Como essa daqui é a área da esfera, né? O volume da esfera. E o volume eu sei que é o mesmo que foi deslocado de água. Então eu vou fazer 36 π, certo? Que é o volume que eu encontrei aqui de água no cilindro que subiu, e é o volume da água que é o volume da bolinha, né, da esfera. Então é 36 π vai ser igual a 4/3 πr ao cubo, certo? E aí o que a gente pode fazer aqui, né? Ou a gente pode fazer uma regra de 3, ou você pode fazer uma multiplicação. Eu posso multiplicar, porque na verdade, gente, olha, o que esse 4/3 πr ao cubo aqui, ó. Deixa eu reescrever aqui, ó. Isso aqui, 36 π igual, eu posso colocar assim, ó, 4πr ao cubo sobre 3, entendeu? E aí você fala assim, e se eu quiser fazer a regra de 3, como que eu faria? Você transforma o 36π em fração, ó, e multiplica cruzado,
entendeu? Ou então você multiplica ambos os membros, né, toda a equação por 3, porque está o 3 aqui embaixo. E o que acontece quando eu multiplico toda a equação por 3? Esse 36π eu vou multiplicar por 3, e aí você vai fazer 36 vezes 3, que dá 108, né? Então aqui vai dar 108π, olha. Que é a mesma coisa que daria, né, se você multiplicasse aqui cruzado, ó. Né? Você multiplicaria por 3. Aqui, como eu colocaria 1, né? 1 vezes 4πr ao cubo daria 4πr ao cubo mesmo. Então, quando eu multiplicar o segundo membro por 3, olha, o que acontece? Ele corta esse 3, ele corta com esse. Por isso que eu estou multiplicando por 3. Entendeu? Para cortar esse. Se aqui embaixo fosse 5, eu multiplicaria por 5, justamente para anular esse denominador e eu ficar só com um numerador, a parte de cima. Aí o que eu vou fazer? Vou trocar os membros agora, né? Para ficar mais fácil. Eu prefiro que, como eu vou calcular o raio, né? Eu prefiro que ele fique no primeiro membro. Então eu troco todo mundo sem mexer no sinal de ninguém, ó. Isola o r ao cubo, né? Vou colocar 108π dividido por 4π. O π eu já corto de cara, né? 108 dividido por 4. Você faz aí, ó, 10 dividido por 4 dá 2, né? 2 vezes 4 dá 8, sobra 2, abaixo 8, 28 por 4, 7. Então deu 27. 27 o quê? 27 só, né? 27 centímetros cúbicos, né? E aí, né, eu tenho raio ao cubo, mas eu quero saber o raio. Como que eu vou fazer aqui então para eu saber o raio, né? Quando eu tenho, por exemplo, alguma coisa ao quadrado, né? Por exemplo, se eu tivesse assim, raio ao quadrado igual a 27, por exemplo. Como é que eu faria, né? Ou então, deixa eu dar um exemplo mais fácil. Raio ao quadrado igual a 25. Como é que eu saberia, como é que eu calculo, né, essa medida raio aqui? Que esse número aqui está elevando ao quadrado e está dando 25. Qual é o número que é o quadrado da 25? Para eu calcular isso, eu coloco dentro da raiz quadrada, né? Agora, quando essa incógnita aqui, né, ela está elevada ao cubo, então eu não vou calcular a raiz quadrada, eu vou calcular a raiz cúbica, né? Raiz cúbica de 27, ou seja, eu estou querendo saber qual é o número que é elevado ao cubo dá 27. Qual é o número que ele vezes ele dá 27. Eu poderia pegar essas alternativas aqui e fazendo aqui, ó, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 3 vezes 3 vezes 3, 27, olha lá, já achei, tá vendo? 4 vezes 4 vezes 4, 64. E 5 vezes 5 vezes 5, 125, ó. Então, eu já chego lá no 3. Tá? Então, o raio da esfera é 3 centímetros. Então, letra C. Vamos pro próximo? Bom, 31, ó. Uma cesta cilíndrica de 2 metros de altura e raio de base 1 metro está cheia de bolas de diâmetro igual a quarta parte de 1 metro. Então eu vou fazer o desenho aqui e já volto, tá? Bom, fiz o desenho aqui do cilindro, né? Então, olha, é uma cesta cilíndrica, né? Então é uma cesta em forma de cilindro com 2 metros de altura, tá? Então, de uma base a outra, né, tem 2 metros e o raio da base tem 1 metro. Então o raio aqui da base, que é um círculo, né, aqui tá ovalado, porque a gente tá olhando meio de lado, né? Mas se você olhasse de cima é como se fosse uma latinha, né? Então a base dela, o fundo dela aqui, né, é um círculo, tá? E ele tem 1 metro aí de raio. E aí ela está cheia de bolas de diâmetro, ou seja, cheia de esferas de diâmetro igual a quarta parte de 1 metro, ou seja, as esferas aí, elas têm o diâmetro de quantos centímetros, né? 1/4 de 1 metro. Então, o diâmetro delas 0,25 metros, né? Ou 25 centímetros, certo? Isso é o diâmetro, tá? Não é o raio. O raio seria 0,125, né? Seria 12 centímetros e meio. Então, olha, as bolinhas, deixa eu já colocar essa informação aqui para eu não me confundir depois. Então, as bolinhas, elas têm o diâmetro de 25 centímetros. Então, o raio das bolinhas, né, vai ser de 12 centímetros e meio. Se cerca de 50% da capacidade da cesta corresponde aos espaços vazios, porque quando você coloca várias bolinhas, né, numa cesta, vai ficar espaço vazio, né? Não tem como você preencher, né? Se você colocasse vários cubos, né, você conseguiria preencher ali
quase que totalmente, né? E ainda assim ficaria um espaço. Mas bolinhas, elas vão ficar um espaço vazio ali, né? Então aqui está dizendo assim, se cerca de 50% da capacidade da cesta corresponde aos espaços vazios, o número mais aproximado de bolas que a cesta contém é de quanto? Então, até que tá fácil esse exercício, né? A gente calcula aí o volume do cilindro, tá? Esse volume, a gente calcula o volume de cada bolinha, né? E aí a gente vê quantas bolinhas caberiam ali dentro, né? Só que o volume de cada bolinha a gente tem que tirar aí 50%, né? Então ou seja, a gente vê quanto que as bolinhas, né? Quanto que o volume das bolinhas caberiam em metade desse cesto, porque a outra metade seria espaços vazios, tá? Então vamos calcular primeiro aqui o volume do cilindro, da cesta, né? Então o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Então o volume do cilindro da cesta, a área da base é πr ao quadrado vezes a altura, né? Então o R eu sei que é 1, a altura é 2. Então o volume da cesta, da cesta cilíndrica vai ser 2π metros quadrados, cúbicos, né? 2π metros cúbicos, certo? Você faz 1 ao quadrado dá 1, vezes 2 dá 2, e vezes π, né? Dá π. Agora vamos ver o volume das bolinhas. Volume da bolinha, isso aqui de cada bolinha, tá? Então, olha, na cesta ela cabe 2 vezes π metros cúbicos. É bastante, né? 1 metro cúbico são 1000 litros, né? Então aqui tá 2 vezes 3, 14, dá mais de 6.200 litros, né? Então uma cesta bem grande. Então o volume aí de cada bolinha, a bolinha como é uma esfera, né? Ela tem uma fórmula que é 4πr ao cubo sobre 3, ou 4 terços vezes πr ao cubo. O raio dela, né? Que é o que a gente vai usar aqui, é 12 centímetros e meio. Como tá em metro aqui, vamos colocar em metro também, né? Então vai ser 4 vezes π vezes 0,125, tudo isso dividido por 3. Então o volume das bolinhas vai dar 0,125 ao cubo. Vou fazer conta que já volto, tá? Bom, eu fiz aqui a conta, né? Deu isso aqui, ó, 0,001953 125. Então deu 0,01953 125. 4 vezes isso. Bom, então esse aqui é o volume de cada bolinha. Então o volume de cada bolinha é 0,0260467 π. Isso aqui vai dar uma dízima periódica, tá? E aqui tá em metros cúbicos. Por isso que deu esse número bem pequeno aqui, né? Porque a bolinha não vai nem chegar perto de 1 metro cúbico, porque 1 metro cúbico são 1000 litros, né? Então, aí o que eu faço agora? Olha, cada bolinha dessa que eu colocar vai ocupar 0,002604167 π. Eu tenho que ir somando, né? Isso, mais isso, mais isso, mais isso, até dar os 2π, né? Na verdade, desses 2π da cesta aqui, metade eu sei que é ar, né? Então, o volume mesmo que eu quero saber da cesta, que vai ocupar bolinhas, né? Vai ser 1π só, certo? Porque vai ser 1π de ar, né? De espaços vazios, e 1π de bolinha, entendeu? Então, eu vou fazer 1 dividido por isso aqui, olha, entendeu? Ou eu teria que somar isso aqui, né? E somando até dar 1. Para eu saber a quantidade de bolinhas, é isso que ele quer saber, né? O número aproximado de bolinhas. Para eu saber a quantidade de bolinhas, eu vou fazer 1 dividido por isso aqui, ó. Entenderam? Porque o volume da cesta inteira deu 2π metros cúbicos, né? 2π. Só que metade, 50%, é espaço vazio. Então, eu só vou calcular os 50%, só vou calcular 1π, tá? Então, vai ser 1π dividido por 0,0026404,167. De cara, já dá para saber que o π eu corto, ó. Corto o π com π. E aí, essa conta, gente, olha,
eu posso fazer ela aqui dessa maneira aqui, olha, vou dar um espacinho aqui, eu vou fazer ela aqui mesmo, tá? Porque olha, vamos supor que você está fazendo a prova, né? Você está lá no Enem, está fazendo a prova e caramba, como é que eu vou fazer essa prova aqui, né? Essa conta aqui. O que eu faço então, gente? Eu conto quantos algarismos tem depois da vírgula. Então eu vou contar aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 algarismos depois da vírgula. Então aqui no 1 eu tenho que colocar 9 depois da vírgula, né? Mas ele não tem vírgula, então você põe uma vírgula aqui, enche, coloca com 9 zeros aqui, entendeu? E aí esse número você pode escrever ele sem a vírgula, porque quando você igualar as casas decimais, você pode cortar a vírgula. Então vai ficar um 1 seguido de 9 zeros, 3, 6, 7, 8, 9 zeros. E aí agora eu vou dividir por esse número, esses 3 primeiros zeros eu posso omitir, posso tirar, né? Então vai ficar 26,04,167, olha. Aí ficou uma conta aí grande ainda, né? Mas 2.604.167. E aqui eu tenho 1 bilhão, né? Então eu vou pegar 10 milhões. Tudo isso aqui, 10 milhões. Não vai dar 4, vai dar 3. Quase dá 4, né? Aí 3 vezes 7, 21, vai 2. 3 vezes 6, 18, mais 2, 20, vai 2. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 0, 0, mais 1, 1. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então 1 pra chegar aqui dá 9, aqui dá 9, aqui dá 4, aqui dá 7, aqui dá 8, aqui dá 1 e aqui dá 3. Aí eu vou baixar um 0, Aí ficou 31.800.000 dividido por 2.600.000. Vai dar 9? Bom. Pelas alternativas aqui, ó, o que tá mais chegando perto é a D, né? Porque olha, a A é 100, a B é 150, a B é 215, a E é 625 e a D tá 385. Então vamos botar um 8 aqui pra ver. Ó, 8 vezes 7, deixa eu falar esse númerozinho aqui pra não confundir. 8 vezes 7, 56, mais 5. 8 vezes 6, 48, mais 5, 53, mais 5. 8 vezes 1, 8, mais 5, 13, sobe 1. 8 vezes 4, 32, mais 1, 33, né? Aí vai 3 aqui, esse 3 repete aqui. 8 vezes 6, 48, vai 4. 8 vezes 2, 16, mais 4. Ah, desculpa, aqui não pode ser 31, né? É 21. Tinha errado aqui. Bom, aí outra continha aqui, ó. 6 pra chegar no 0, 4. Aqui dá 5, aqui dá 5, aqui dá 0, aqui dá 4, aqui dá 0 e aqui dá 1. Aí abaixo o último 0, ó. Deu 10.405.540. Então, deixa eu colocar o 5 ali, né, pra ver se vai bater. 5 vezes 7, 35, vai 3, deixa eu pegar aqui. 5 vezes 6, 30, com 3, 33, vai 3. 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. 5 vezes 4, 20, vai 2 aqui. 5 vezes 6, 30, vai 3. E 5 vezes 2, 10, com 3, 3. Então daria 4, né? Bom, daria 4. Bom, mas o que tá aqui, né, como ele fala, o valor mais aproximado de bolas é 385, né? Então, analisando as alternativas aqui, dá pra gente ver que é o 385. Uma outra coisa que eu poderia fazer, que ficaria mais fácil, talvez, seria eu pegar esse volume de cada bolinha aqui, né, e multiplicar por 100, por exemplo. Multiplicando por 100, a vírgula vai andar 2 casas para a direita. Então, você vai ver, poxa, aqui vai dar... não vai dar 1, né? Você quer que dê 1. Então ali não vai dar 1. Por 150 também não vai dar 1. Multiplicando então por 385 é um número que vai chegar mais próximo de dar 1. Então a letra D aí. Vamos para a última?